Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bianca e eu vou falar hoje sobre o experimento com materiais de baixo custo, meio de cultura, usando gelatina ou caldo de carne. Mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre os objetivos desse meio de cultura, que é comparar o crescimento de fungos em dois tipos de meio, gelatina e, e caldo de carne, compreender a influência dos nutrientes no desenvolvimento dos fungos, observar as características morfológicas dos fungos na coloração, na textura e na forma das colônias, e conhecer a presença natural de esporos fúngicos no ar e a sua capacidade de se desenvolver em ambientes adequados. Mas antes disso, eu quero falar um pouco dos cuidados durante a prática. Então, é lavar bem as mãos com a água e sabão antes e após o experimento. Limpar a superfície onde os recipientes serão preparados e observados. Não abrir os recipientes após o início do crescimento dos fungos. Os fungos liberam esporos que podem causar alergia ou irritações quando forem inaladas. Manter os potes sempre fechados com filme plástico ou tampa. Deixar os recipientes em local ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de alimentos. Evitar a exposição direta ao sol, pois o calor pode derreter o meio ou interferir na observação. Utilizar etiquetas como nome da amostra ou data de preparo. Após o término da observação, não abrir os potes. Descartar o experimento no lixo comum dentro de um saco plástico bem fechado, de preferência borrifado, um pouco de água sanitária antes do descarte. Lavar bem os materiais reutilizáveis com água e sabão. Evitar tocar o rosto, olhos ou boca durante a manipulação do experimento. Caso ocorra contato acidental com as colônias, lavar imediatamente com sabão neutro. Voltando aqui, fungos utilizados. Quais fungos foram utilizados? Foram o fungo microscópico. Por quê? Os fungos são considerados microscópicos quando são unicelulares ou quando as células precisam de ampliação para serem vistas. Essa atividade de meio de cultivo, que é o meio de cultura, usando gelatina ou com caldo de carne, envolve a inoculação de micro-organismos coletados de superfície para a observação do aparecimento de colônias. Essas colônias se originam de células microscópicas. Os materiais são um pacote de gelatina incolor, uma xícara de caldo de carne, um copo de água, sal e açúcar, cotonete, etiqueta, caneta, potinho ou placas de plásticos, que são placas de Petri, que podem ser utilizadas também. Instrução: dissolver a gelatina incolor na água, seguindo o pacote, e misturar ao caldo de carne. Os procedimentos são: a preparação do meio é dissolver a gelatina incolor em um copo de água quente, conforme as instruções da embalagem, misturar com o caldo, que é adicionar a gelatina dissolvida à xícara de caldo de carne ainda morno, misturar bem até ficar uma mistura homogênea. Colocar uma pequena pitada de sal e açúcar para enriquecer o meio de cultivo. Despejar a mistura ainda líquida em pequenos potinhos ou placas e deixar esfriar até endurecer. Pode colocar na geladeira por alguns minutos. A coleta de amostra. Usar cotonetes para coletar amostras de superfícies como maçaneta, mãos, celulares, lixeiras e entre outros. A inoculação é passar suavemente o cotonete com a amostra sobre a superfície da gelatina, fazendo movimentos leves.
não é movimentos com força. Porque se você fizer movimentos com força, você acaba rasgando o meio de cultura ou acaba contaminando o meio de cultura. E se caso isso aconteça, você tem que descartar esse material e fazer novamente. Identificação: colocar as etiquetas com o nome de amostras em cada potinho e tampas, e também pode ser colocado em placas de Petri, placas, né? Observação: deixar os potes em local seco e protegido da luz direta e observar diariamente, o aparecimento das colônias por alguns dias. As imagens do procedimento. Aqui é o caldo de carne dissolvido, né? A forma dele líquida e a coloração como ele ficou, meio marrom. E aqui foi despejado o meio de cultura de caldo de carne nas placas. Meio de cultura de gelatina, também foi dissolvido a gelatina e foi despejado esse meio nas placas. E lembrando que os meios não podem encher até a boca das placas ou potinhos, porque transborda e não fica legal. Essa espessura que tem que ficar, né? Bem pouco de meio de cultura, não pode ser muito. Os resultados são o meio de cultura de caldo de carne e o meio de cultura de gelatina. Mas qual é a diferença desses meios? O meio de gelatina, ele é composto basicamente por colágeno, ou seja, uma proteína derivada de origem animal, mas com baixo valor nutritivo para o crescimento microbiano. Então, ele funciona com meio físico de sustentação, ou seja, ele serve para fixar as colônias e permitir a visualização de seu formato, mas não fornece nutrientes suficientes para que os fungos cresçam de forma intensa. As características observadas é o crescimento lento e limitado dos fungos, colônias pequenas de cor branca ou acinzentada, e meio esverdeada, pouca alteração no odor e na consistência do meio, superfície mais firme, com pouca decomposição. Então, a gelatina em si, ela não oferece energia nem nutrientes adequados. Então, o crescimento fúngico ele é reduzido. Os fungos eles conseguem se desenvolver apenas superficialmente de forma discreta, mas não é tanto quanto o meio de cultura de caldo de carne. O meio de cultura de caldo de carne ele é muito mais rico em nutrientes. Ele contém proteínas, aminoácidos, gorduras e sais minerais. Então, essas substâncias essenciais para o metabolismo do fungo. E esses nutrientes permitem que os esporos germinem mais rapidamente, formando micélios extensos e colônias bem visíveis. As características observadas é o crescimento rápido e expressivo de fungos, as colônias com diversas cores, branca, verde, preta, alaranjada, com várias coloniazinhas, e textura aveludada. Alterações visíveis da cor e na consistência do meio, que se torna mais mole e um pouco mais opaco. O odor forte, característico da fermentação e decomposição das proteínas. Então, o caldo de carne ele fornece fontes de carbono e nitrogênio, energia, e isso é fundamental para a multiplicação da fúngica, e assim o crescimento é mais evidente e diversificado, mostrando como a disponibilidade de nutrientes influencia diretamente no desenvolvimento dos fungos. Aqui os resultados dos meios de culturas
tanto no meio de cultura de caldo de carne quanto no de gelatina, foram feitos em potinhos plásticos e devidamente tampados. Tirei uma foto melhor para visualizar o meio de cultura. Lembrando, depois que você fizer o experimento, você observa, né? Analisa os resultados e depois de tudo isso você descarta esse experimento em local correto. Essas são as referências e obrigado pela sua atenção.